Bom dia a todos vocês. Vamos começar então a aula sobre o relevo do Brasil. Nós vamos trabalhar nessa aula as formas de relevo, como que é o predomínio do relevo dentro do nosso país. É bem importante que todos vocês entendam e saibam sobre o nosso relevo. É um assunto corriqueiro nos vestibulares, eles acabam sempre estando aí premiando e contemplando todos vocês, certo? Então, como sempre, aquele que não pode faltar, o matinal, o salve-salve, o imprescindível, o primeiramente. Bom dia a todos vocês, bom dia, muita saudade, né? Cada um fala bom dia aí da sua casa, lembrando, se preservando, ficando em casa, certo? Fique em casa, só saia em caso de extrema necessidade. Bom dia, isso aí. Moçada, vamos começar então a trabalhar um pouquinho sobre o relevo brasileiro? Essa parte de trabalhar do relevo brasileiro, ela é bem interessante porque nós vamos conhecer um pouquinho sobre o nosso país e conhecer inclusive coisas que nós não temos tanto discernimento. Por exemplo, a gente fala do ponto mais alto do Brasil, mas só que o ponto mais alto do Brasil, muitas vezes, a gente não sabe onde ele fica, né? A gente não tem noção de onde fica esse ponto mais alto do nosso país. Então, eu vou começar aqui com vocês, ó. Olha só que bonito aí, o que eu vou começar com vocês. Nós estamos começando aí com essa imagem. Alguém tem alguma ideia, né? Pode responder aí em casa, pensar, aonde fica esse lugar aqui? Observe bem a vegetação, observe bem a forma de relevo, né? Isso é muito, muito importante. Alguém sabe do que se trata isso aí? Não? Não sabe? Isso aí, pessoal, é o famoso Pico da Neblina. É uma dos picos mais elevados do Brasil. É o pico mais elevado do Brasil. Depois nós vamos falar dele certinho. Mas é importante que vocês saibam, né, que vocês compreendam bem sobre o Pico da Neblina aí. Ele fica na região amazônica. Olha aqui a floresta, né? Ele fica no estado do Amazonas, na fronteira com a Venezuela. Moçada, para chegar no Pico da Neblina é uma aventura danada, certo? Então, bem-vindos aí ao relevo do Brasil, relevo brasileiro, né? Estamos aí na aula 16, proporcional à aula 16, certo? Vamos começar então. Vocês reparem que o slide aqui é para ser coerente ao terno que eu estou usando, né? E vamos lá. Relevo brasileiro. Primeiro destaque: o relevo brasileiro possui uma formação antiga, né? Essa formação antiga, ela é resultado de duas coisinhas que eu resolvi destacar com vocês. Primeiro, a alternância de diversos tipos climáticos, né? Diversos ciclos que existem de clima. Como assim? Olha, nós temos alguns tipos de clima. Tem determinados períodos que esses climas, ou eles são muito chuvosos, ou eles são muito secos, ou eles são frios, ou eles são quentes. Traduzindo, essa alternância de clima, ela vai desgastando o relevo através do processo de intemperismo que nós observamos na aula anterior. Tudo bem? Bom, além da alternância de ciclos, nós também temos o processo geológico, que ele é fundamental. O processo geológico dá uma formação para o território brasileiro de cerca de 1,5 bilhão a 2 bilhões de anos. Então, assim, é muito tempo. É 1,5 bilhão a 2 bilhões de anos. É um tempo muito, 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 muito antigo. Tá certo? Com isso, dá uma característica única para o Brasil. Importante destacar aqui com vocês, ó, o Brasil é um país de altitude média relativamente baixa. O Brasil tem uma altitude baixa, né? Estranho falar altitude baixa. Quando a gente observa, né, contando um total de 45% do nosso território, que fica abaixo de 200 metros de altura. Cara, imagina que nós temos 45% do nosso território abaixo de 200 metros. Outro destaque que o pessoal gosta de fazer, para fazer aquele impacto assim, né? Mais de 90%, são 92%, 93%, eu não me recordo exatamente, 90% a 92% do território brasileiro fica abaixo de 800 metros, certo? Então, ele é, sim, considerado muito baixo. Ele é um relevo bem desgastado, ele é um relevo bem velho. Tudo bem? E nós temos aqui o destaque, o Pico da Neblina, que vocês viram na foto anterior,
com 2.995 metros de altura, 3.000 metros de altura aproximadamente, tá? Isso é importante, a gente guardar sempre o pico da neblina, né? A altitude média do nosso território, do território brasileiro, é modesta. Por quê? Porque nós estamos localizados em uma grande placa tectônica. Lembra de uma movimentação, a movimentação das placas tectônicas, né? E isso nos livra de possibilidades de choques com outras placas, traduzindo, nos livra de terremotos. Isso é muito importante. Nós estamos livres de terremotos. Que são terremotos? São ações que ocorrem através do choque de placas tectônicas. Nós estamos livres de vulcanismos, que também vêm desses choques de placas tectônicas ou falhas geológicas grandes na superfície terrestre, na crosta, né? Na nossa litosfera. E nós estamos livres de maremotos. Então, é aquela máxima que a gente fala, né? Se Deus não é brasileiro, ele está se naturalizando, porque ele livrou a gente de muitos danos naturais, graças a Deus, né? Então, vamos lá. As formas de relevo que nós temos no Brasil, pessoal. Nós temos algumas formas de relevo no Brasil que merecem bastante destaque, certo? Mas antes de falar delas, eu quero deixar isso aí para você. Preste muita atenção. O Brasil não possui montanhas. O Brasil não possui montanhas. Como assim? O que é montanha, pessoal? Vamos lá. Montanha, ela se origina do choque de placas tectônicas. No local onde você tem choque, o próximo local onde você tem choque de placas tectônicas, você tem a formação de montanhas. Nos outros lugares não é mais montanha, já é o relevo estanque. O que é relevo estanque? Já é o relevo parado. Ele só vai se movimentando através do processo de intemperismo. Ele não tem uma orogênese, ele não vai formar uma coisa, uma junção, uma força interna fazendo ele, certo? Então é importante que no Brasil não tem montanha. Pô, mas jornalista fala montanha. Aí, o que eu faço? Eu acredito em quem? Bom, jornalista, fez jornalismo. No caso, nós fizemos geografia. Então é importante destacar que no Brasil não tem montanha. Um monte de gente coloca assim, por exemplo, para vocês entenderem. O Pico da Neblina é a maior montanha do Brasil. Pô, peraí, qual é o nome? Não é Pico da Neblina? Ele é um pico, ele não é uma montanha, certo? O Morro do Pão de Açúcar é um morro belo do Rio de Janeiro. É uma montanha bela do Rio de Janeiro. Cara, é o Morro do Pão de Açúcar. Não é uma montanha, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Formas de relevo do Brasil. Destacar o que mais nós temos no Brasil. Qual é o relevo predominante que nós temos no Brasil? São os planaltos. Área com elevação aplanada. Como assim? São áreas com superfície mais ou menos onduladas, caracterizadas por declive, onde o processo de desgaste erodido é maior do que o acúmulo de sedimento. Então, por exemplo, o Planalto, por ter essa inclinaçãozinha, quando chove, quando tem intemperismo, quando tem a erosão, erosão é o ato de carregar a partícula, né? Quando tem intemperismo, que é o ato do desgaste da rocha, quando acontece tudo isso, não acumula no lugar. O relevo ele não é ondulado, então as partículas tendem a andar. Elas tendem a se movimentar e não acumular, caracterizando planaltos. Então, planaltos, superfícies mais ou menos onduladas. Nós temos depois a depressão. O que são depressão? São áreas situadas abaixo da região em que eles são próximas. Então, se você tem numa região um monte de relevo, com altitudes em média de 700 metros, aí você vai ter uma parte desses 700 metros, você vai ter uma parte no meio deles ali, um fundo de vale, por exemplo, com 600 metros, com 550 metros, como é o caso saindo de Biporã e indo para Jataizinho. Você vai para o fundo de vale do Rio Tibagi, depois você continua para Cornélio Procópio, certo? Você também continua saindo do vale, então você faz esse vale. Joia? Tranquilo? Quando você vai para o estado de São Paulo, saindo daqui de Londrina, indo para o estado de São Paulo, você também tem essa questão da depressão no Rio Paranapanema, né, que faz a divisa entre o Paraná e São Paulo, que é bem importante, certo? Então, nós temos algumas regiões de depressão. E nós temos também as planícies, que são áreas moderadamente planas. Elas não precisam ser retas para ser planície, mas sendo predominantemente aplanadas, né, planas, elas são consideradas.
nas quais o processo de depósito de sedimento é maior do que o desgaste. Então, o que caracteriza também uma planície? É onde você acumula muito sedimento, onde você acumula muita areia, muito resultado do intemperismo e da erosão, né? Onde você vai acumular esse processo, você tem as planícies. Então, pessoal, eu vou dar uma ideia para vocês, só para vocês terem uma noção aqui da nossa aula. Ó. Os planaltos. Vamos pegar lá os planaltos de novo? Os planaltos eu poderia completar aqui. O que também são planaltos? Já ouviram falar em chapada? Tipo a Chapada dos Guimarães? Uma forma de planalto. Então, chapada é planalto. Eu vou falar no Pico da Neblina, como nós falamos há pouco. Então, tem o Pico da Bandeira também. São picos, são formações de planaltos. Planaltos. Então, pico, chapada são planaltos. O que mais que são planaltos? Serra. Serra é uma forma de planalto. Então, é uma subdivisão do planalto. As serras. Serra do Mar. Quando a gente vai para a praia, a gente passa pela Serra do Mar, saindo aqui do Paraná, passando ali por Curitiba e tal. Lembrando que, geologicamente, né, a Serra do Mar, ela, teoricamente, ela para no estado de São Paulo, ela para na reserva de Jureia ali, né? Mas só que o que continua para nós é uma refração do impacto da Serra do Mar e da formação dela. Porque quando elevou o relevo, levantou o relevo do Paraná junto. Mas a formação Serra do Mar, ela começa dentro do mar, no Espírito Santo, ela vem de dentro do mar, por isso que chama Serra do Mar, passa pelo estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e termina em São Paulo. Ela faz esse L invertido, L de cabeça para baixo. Uma das formações da Serra do Mar também, um dos reflexos da formação da Serra do Mar é o Abrolhos, né, que tem lá no meio do mar, certo? Que são ilhas vulcânicas, etc e tal. Mas isso aí é uma outra aula, joia? Depois a gente fala deles. Então é importante destacar que a Serra do Mar também é uma forma de planalto, joia? Morro é planalto. Tudo que for ondulado ou pontiagudo no Brasil, tudo é planalto, tá? No caso das chapadas, é mais elevado e em cima é aplainado, é reto, tá? Que são as chapadas. Tem as chapadas Guimarães, chapadas Veadeiros, chapadas Parecis, tem várias chapadas no Brasil. Joia? Tranquilo então, pessoal? Bom, de depressão nós temos várias. A mais famosa nossa depressão aqui, né, seria a depressão periférica paulista, que é aqui do lado. Que aqui no Paraná, olha só que engraçado, né, ela toma a configuração do Cânion Guartelá. O Cânion Guartelá, se você pegar ali na cidade de Tibagi e seguir ele numa linha geológica para São Paulo, você vai bater lá em Sorocaba. Você vai bater lá em Piracicaba, onde você tem também essas depressões, que lá são chamadas de depressões periféricas, né? Paulista. No caso, é a mesma formação geológica, mas como mudou o estado, muda o nome. Nós temos aqui, no caso, o terceiro planalto, que é onde Londrina está localizado, o segundo planalto, que é onde está localizado Ponta Grossa, e o primeiro planalto, que é onde está localizado Curitiba. Então você começa do interior e vem sentido a capital, indo para o litoral. No litoral, nós temos a planície litorânea. Destaque: as planícies, onde eu tenho mais o predomínio de planície. Na calha do rio Amazonas, então, junto ao rio Amazonas e os principais afluentes, é plano, o resto é tudo planalto, ao contrário do que o pessoal pensava, que tudo na Amazônia era plano, não. Na Amazônia você tem formações de planaltos, bem baixos, bem desgastados, mas tem planaltos, tá? Mas na calha dos rios são planícies. A região pantaneira também é planície. Boa parte ali da região do Mato Grosso do Sul também é planície. E predominantemente aparecem as planícies no nosso litoral, na nossa região costeira. Combinado? Então vamos guardar isso aí. É onde você tem um depósito de grande quantidade de sedimentos. Joinha? Bom, imagine vocês aí nessa prainha linda, perfeita, maravilhosa. Que praia que é essa? Vocês têm alguma ideia? Alguém já foi nessa praia? Isso aqui, como eu falei para vocês, ó, isso é um acúmulo de sedimentos, ó, tá vendo? Ó? A areia é um sedimento, né? Aqui atrás está o mar, aqui é um mangue. Esse aqui é um dos maiores mangues do Brasil. Ele fica situado na ilha de Marajó, certo? No Pará. Essa foto fui eu que tirei quando eu estive lá, é um dos maiores mangues em questão de altura, né? Ele ainda está sendo aceito como mangue, mas quando a gente tiver vegetação, a gente trabalha um pouquinho sobre isso aí, tá certo?
Pessoal, bom trabalho para vocês, bons estudos, muito obrigado. Façam os exercícios, leiam os textos da apostila e tirem todas as dúvidas possíveis, tá certo? Muito obrigado pela paciência de vocês, né? Muito obrigado por estar aqui já com a gente. Eu vou abrir para pergunta, porque esse é um tema que tem muita pergunta, certo? Então, eu vou deixar vocês agora fazendo uma pergunta. Beijo no coração de vocês, tá bom? E que Deus proteja muito, muito todos vocês. Fiquem em casa. Tamo junto. Espero que tenham gostado de mais essa aula. E vamos junto aí. Tomem bastante água. Saudade de todos vocês aí. Um beijão. Agora venham as perguntas.